Olá, gente, bom dia para todos. Sejam bem-vindos, doutora Marli, seja muito bem-vinda, Ângela, pastor, Lili Costa, Lucas, seja bem-vindo, Cacau, Lasla, Máximo, Ilza, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Maravilha. Flávio Ferreira, seja bem-vindo. Kruger. Legal, maravilha. Gente, já tem uma boa turma aí, né? Primeiramente, assim, deixa eu só dar uma notícia aqui para vocês. Estava aqui agendado, né, com meu querido amigo pastor Lécio, né, a gente poder fazer uma livezinha. Pastor Lécio é pastor lá em Orlando, na Flórida, pastor muito querido, né, da Igreja Batista. E ele teve uma emergência, né? Uma emergência pastoral, né? Para variar, né? Vida de pastor não é fácil, né? E ele então me mandou uma mensagem hoje cedo, falou: Cote, olha, rapaz, eu estou com a situação urgente aqui e que vai me tomar a manhã inteira e eu não vou conseguir fazer a live. Eu falei: não, pastorzão, fica livre, que Deus te dê graça aí para você resolver o que você precisa de resolver, né? E conta com as nossas orações, né? Então, nós, como não vamos poder ter essa interação aí com o pastor Lécio, né? Nós provavelmente vai ser na quarta-feira que vem, se Deus quiser, né? E você está convidado a estar conosco. Então eu pensei, talvez a gente fazer aqui uma live mais interativa, né, até com a sua participação, ou também a gente compartilhar alguma palavra aqui. Eu estou nessa empreitada aqui, lançando, né, esse livrinho aqui de Josué, inclusive já fiz algumas lives sobre esse livro, né? E a gente pode falar algum assunto. Eu estava pensando aqui em falar um pouco sobre as características de uma fortaleza espiritual, porque nesse livro aqui a gente aborda muito um dos principais parâmetros aqui, são as fortalezas, né? Se deparando exatamente ali em Canaã, não é? No livro a gente explica isso, que Canaã é uma tipologia da nossa alma. Então, Canaã é uma tipologia da nossa alma, não está fora, está dentro de nós. A nossa alma precisa de ser conquistada. Jesus disse isso: na vossa perseverança possuireis as vossas almas. É esse processo de negarmos a nós mesmos e tomarmos diariamente a nossa cruz, seguindo a Jesus. Dessa forma que o Espírito Santo, Josué, vai colocar a planta dos seus pés em cada área da nossa alma. Não é? Santificação não é o tanto que nós temos do Espírito Santo, mas é o tanto que o Espírito Santo tem de nós. E então nessa jornada aí que vai desde Jericó, lá na travessia do Jordão, porque eles atravessam o Jordão de frente de Jericó até Jerusalém, uma subida aí de 30 quilômetros. Então, nessa jornada toda, eles basicamente enfrentam essas três primeiras fortalezas, que é a fortaleza de Jericó, a fortaleza de Ai e a fortaleza de Gibeão. Então, no livro, a gente trata dessas três fortalezas. A fortaleza de Jericó tem muito a ver com essas áreas de intimidação. A fortaleza de Ai tem a ver com as derrotas internas, né? Inclusive, a palavra Ai significa isso, um montão de ruínas, né? Então a gente poder enfrentar essas ruínas, um passado realmente
destruído. Inclusive tem muito a ver com a prova que eles não passaram ali quando eles venceram Jericó, não é? Porque Acã tomou do anátema, e a fortaleza de Gibeão, que tem a ver com as estruturas de manipulação, que é essa parte assim dissimulada da nossa personalidade, onde mais compromete as nossas motivações, né? Então, esse conceito de fortaleza é um conceito assim muito importante da gente entender. Ele está presente não só no Antigo Testamento, principalmente nessa batalha aí com Jericó, né? Mas também no Novo Testamento Paulo fala sobre isso. Eu gosto muito desse texto ali, quando Paulo fala em 2 Coríntios 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando sofismas, todo falso conhecimento que se levanta contra o conhecimento de Deus e estando prontos a vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, é muito importante a gente entender esse aspecto, né? Inclusive a palavra que Paulo usa aí para as fortalezas são prisões construídas por pensamentos, por raciocínios, né? Existem muitos raciocínios, muitas formas malignas e distorcidas de pensarmos que nos impedem, de fato, de desfrutar de uma vida livre e que conspiram realmente contra o propósito de Deus nas nossas vidas, não é? Então, Satanás é um articulador nesse sentido. Paulo também fala, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então, um dos princípios, assim, uma das intenções de Satanás é isso, né? Estabelecer essas fortalezas, essas distorções. E é importante, é o que nós vamos inclusive falar aqui, a base dessas fortalezas normalmente tem a ver com as feridas, tá? Mas eu gostaria só de pontuar aqui rapidamente as características de uma fortaleza espiritual, tá? E depois eu vou abrir aqui para perguntas, né, para uma interação, tá bom? Então fica com a sua pergunta aí na agulha, né? A gente pode ter um papo aí sobre aconselhamento, essa área de aconselhamento, não é? Sobre ministério pastoral, né? Você fica livre aí para perguntar as coisas que você quiser. Mas eu quero só rapidamente aqui pontuar 5 características de uma fortaleza espiritual, né? É interessante. A primeira delas é essa, que as fortalezas elas se instalam na mente humana. Veja bem que a guerra é na mente, né? Eu costumo dizer que batalha espiritual sempre tem uma conotação infiltrativa. É na igreja que nós vamos ter os maiores reveses, sofrer os maiores ataques. Não é lá no mundão lá fora, é dentro da igreja. É também no contexto da família ou do casamento. E também no contexto da mente, da nossa mentalidade, é que nós vamos sofrer os maiores ataques, né? Quando o profeta Isaías fala que assim como os céus são mais elevados do que a terra, os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos, e os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos, Isaías está dizendo que existe uma possibilidade muito grande da nossa filosofia de vida estar corrompida, da nossa cosmovisão, não é? A nossa visão de mundo, a nossa forma de interpretar a realidade pode estar profundamente distorcida em relação a uma perspectiva bíblica, uma perspectiva divina. Então é importante a gente entender, essa é a primeira característica, as fortalezas, elas se instalam na mente humana, não é? Veja bem que Paulo está dizendo que elas se fundamentam em argumentos carnais, ele fala sobre sofismas e também toda altivez que são contrárias à sabedoria divina. Então, nesse texto aí de 2 Coríntios 10,
Paulo, ele está mencionando exatamente, ele está falando de especulação, de conhecimento, de crenças, de raciocínios e pensamentos que são baseados em sentimentos e desejos desgovernados, dominantemente carnais, que conspiram contra a soberania, o senhorio, a verdadeira liberdade do indivíduo, estabelecendo um quadro espiritual de cativeiro. É impressionante como que um pensamento errado, uma falsa crença, existem crenças que são destrutivas, não é? Crenças ou falsas crenças baseadas na inferioridade, na superioridade, machismo, feminismo, no marxismo cultural e tantas outras ideologias que tem aí. Quer dizer, crenças que têm o poder de fazer da nossa vida uma vida realmente miserável. Então, a eficiência dessas fortalezas da alma, da mente, elas dependem do quanto elas podem ficar ocultas. Quanto mais nós sacrificamos transparência em relação aos nossos pecados, falhas, fraquezas, fracassos, mais nós alimentamos uma fortaleza maligna na nossa mente. Então, é importante a gente cogitar essa primeira característica aí de uma fortaleza que tem a ver com a nossa mente, né? Jesus deixou muito claro isso, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele está dentro em vós. É por isso, assim, que a obra de Deus é feita principalmente nessa dimensão da nossa vida de pensamentos. Então, por isso que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, é pelo convencimento do Espírito de Deus, não é? Não adianta só a gente ter uma plasticidade religiosa, um estereótipo religioso, isso não muda o coração de ninguém, não é? A proposta do Evangelho realmente é esse desmanche, essa desconstrução dessas fortalezas que nos aprisionam, essas estruturas de raciocínios contrárias à vontade de Deus, que nos escravizam, né? Inclusive, um dos conceitos de fortaleza é isso, é quando você está fazendo algo que você sabe ser contrário à vontade de Deus, mas você perdeu as suas esperanças que você pode superar essa situação. Então, veja bem que é uma mentalidade saturada por desesperança, não é? Então, tudo isso está acontecendo internamente. A segunda característica aqui de uma fortaleza espiritual é que as fortalezas, elas com frequência são compostas, por incrível que pareça, de bons pensamentos, porém que sutilmente ou abertamente negam a cruz, né? Conspiram contra o princípio da cruz, contra a sabedoria da cruz. O conhecimento humano, ele precisa de ser conduzido pelo conhecimento da cruz. Quando é interessante, lá em 1 Coríntios 2:2, né, Paulo até descreve isso como o maior segredo da sua sabedoria. Ele fala, olha, eu só quis compartilhar com vocês a Jesus Cristo e este crucificado. Então, a mensagem de Paulo não era só assim, Jesus, né, um Jesus legal, amigão, não, mas ele falou Jesus crucificado. E é interessante como que as fortalezas, essas fortalezas espirituais, por incrível que pareça, e isso é muito sutil, ela acaba sendo construída por bons pensamentos. Só que pensamentos que estão na contramão da cruz. Deixa eu te dar um exemplo bíblico sobre isso, né? Ali em Mateus, no capítulo 16, aquele processo de Jesus revelar o caráter da sua missão para os discípulos, não é? Então ele começa a dizer, olha, o que as pessoas estão dizendo sobre quem eu sou, não é? Então uns falam, uns dizem que o Senhor é Jeremias, Elias ou um dos profetas e tal. E Pedro faz aquela confissão bombástica, né, que vem de uma revelação do Pai. E ele fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aquilo, lógico, assim, empolga Jesus e
Mas logo depois disso, um pouco mais à frente, quando Jesus começa a explicar para os discípulos que era necessário, era mister que ele fosse a Jerusalém, e ali ele seria crucificado, ele se ofereceria como sacrifício perfeito, cumprindo todo aquele ritual, aquele cerimonialismo do Antigo Testamento, mostrando o preço do pecado, se apresentando como sacrifício perfeito pelo pecado. Então Pedro, a Bíblia fala que Pedro chama Jesus à parte e começa a reprová-lo, dizendo: não, Senhor, isso não vai acontecer contigo, tenha compaixão de ti, de modo algum te acontecerá. Então veja bem que quando Pedro começa com essa conversa, tirando Jesus de uma vida sacrificial, do ápice da sua missão, não é? Porque não existe ressurreição sem cruz. Veja bem que Pedro não veio ali com uma ideia imoral ou absurda, do tipo assim: olha, Jesus, que tal, não é, a gente assaltar o Banco de Jerusalém? Nós estamos aqui ficando sem dinheiro, vamos fazer um assalto, não é? Não, Pedro não estava com a ideia absurda, ele estava tentando, inclusive, proteger Jesus da morte. Mas, apesar de ser, assim, entre aspas, uma boa ideia, mas era um argumento espiritualmente diabólico, não é? E Jesus usou o vocábulo Satanás para confrontar um discípulo, alguém, inclusive, que se tornaria um dos apóstolos. Apesar de ser um conselho bem intencionado, a mentalidade espiritual de Pedro estava malignamente distorcida, na contramão do plano divino de redenção. Então veja bem, as principais fortalezas, elas são edificadas sobre a base da falta de entendimento do princípio da cruz. Tipo assim, a vitimização, amargura, ingratidão, vingança. Quantos de nós já vimos pessoas realmente elaborando comportamentos, mentalidades, planos em cima disso? Se vitimizando, amargurando, agindo com ingratidão, murmurando, vingando. Então, apesar de receber uma poderosa revelação do Pai acerca do Messias, veja bem, Pedro tinha acabado de receber uma revelação do Pai. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, Pedro já estava emprestando a sua boca para o diabo, não é? Estava malignamente cego em relação ao plano da cruz, advogou o argumento de Satanás. Então veja bem, o nosso sistema de crenças, ele precisa sempre estar passando pelo crivo da vida crucificada. Paulo fala aí sobre levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então como fazer isso, né? Isso está exatamente na resposta de Jesus a Pedro: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Então essa é uma característica importante e muito sutil de uma fortaleza espiritual. Ela é composta, entre aspas, de bons pensamentos, não é? A terceira característica de uma fortaleza espiritual é que as fortalezas espirituais, com frequência, elas se desenvolvem à sombra dos nossos pontos mais fortes. Olha só que coisa sutil também, é uma outra coisa sutil, não é? Normalmente a gente associa as fortalezas espirituais às nossas debilidades, aos pontos fracos, mas curiosamente, o que a gente observa é que essas fortalezas, onde o inimigo mais nos atinge, vamos dizer assim, poderosamente, são nas áreas onde nós nos julgamos ser mais fortes. Primeiro, porque nós temos a tendência, por um lado, de nos descuidar, né? Naquilo que você é forte, você se descuida, e por outro lado também porque nós temos a tendência de nos orgulhar em relação aos nossos pontos fortes.
O orgulho sempre produz descuido espiritual, resultando nesses pontos onde o inimigo tem a oportunidade de alavancar os seus ataques mais fulminantes. Então, veja bem, quando nós somos esticados além do limite, em algum ponto que nos é naturalmente forte, isso pode se transformar numa terrível debilidade, uma deformação. Aqui acontece o elemento surpresa. É interessante como pessoas, elas ficam assim atônitas por falharem onde elas menos esperavam. Exatamente por isso, não é? Essa força que nos leva a irmos sem depender de Deus, né, por conta própria, além do limite da nossa elasticidade, é o orgulho, que nos faz precipitar, agir com arrogância e fatalmente cairmos. Essa é uma lei que não será quebrada. A soberba precede a destruição, a altivez de espírito a queda. E os resultados sempre são traumatizantes, né? Normalmente, quando a gente fala assim de pessoas que se arrogam, se orgulham, líderes orgulhosos, normalmente são pessoas realmente fortes, pessoas que, entre aspas, sabem o que elas estão fazendo, dominam aquilo ali. Por isso que eu vou te falar, mas a gente tem que andar assim, muito pianinho diante do Espírito Santo, né? Com um coração sempre quebrantado, não é? Sermos pessoas fáceis para Deus. Mas pessoas que foram dotadas, por exemplo, com dons específicos, maravilhosos, tipo assim, a pessoa tinha um dom de misericórdia, não é? E foi usada tremendamente nessa área de misericórdia, montou um ministério na área de misericórdia, de repente, por causa de frustrações, essa pessoa está dizendo, nunca mais vou perdoar ninguém. Ou pessoas com um alto zelo moral caindo num adultério. Aquela pessoa que mais ia contra o adultério e falava do pecado de todo mundo. Lógico, eu não estou dizendo, tem momentos que nós temos que ter uma palavra que confronta realmente o pecado, não é? Mas, de repente, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não julgar os outros sem nos colocarmos no lugar deles. E daqui a pouco, essas pessoas que mais se consideravam fortes nessa área acabam caindo naquilo. Você vê, eu lembro de um pastor muito querido, esse pastor, pensa num cara que era um embaixador da unidade na cidade que ele morava. Ele tinha um dom para agregar pessoas, não só da denominação dele, mas de outras denominações, não é? E eu me lembro que uma vez, numa conversa com ele, e ele estava assim muito mal, e ele falou assim, eu lembro que ele vomitou isso, né, dizendo, olha, Cote, eu não acredito mais na unidade da igreja. E aquilo me chocou, porque esse cara era o grande líder da unidade. Veja bem, naquilo que ele era forte. Agora o cara dizendo, não, eu não acredito mais na unidade da igreja. Então, naquela área de convergência do dom, da habilidade, do chamado, descuido e orgulho são estrategicamente usados por Satanás para traumatizar as pessoas onde elas eram ministerialmente mais fortes. Então, nós precisamos de tomar realmente um cuidado com isso, né? A próxima característica aqui de uma fortaleza espiritual é que as fortalezas espirituais, elas estão alicerçadas em feridas. Feridas morais, feridas emocionais, né, envolvendo, lógico, relacionamentos. Sempre quando a gente fala sobre ferida, o que está em jogo aqui é a maneira como nós estamos fazendo a gestão dos nossos relacionamentos. Então essas fortalezas, o que a gente observa é que elas sempre são ativadas por traumas dolorosos, não é? Um trauma existente é como uma arma dormente. Eu gosto desse conceito de a gente entender como as armas funcionam, né? Existem armas que são latentes, né? Quando você pensa num tiro, um tiro de canhão, puxa vida, é uma arma explosiva, latente.
Agora, uma mina enterrada no solo é como uma arma dormente. A mina está dormindo. Até o dia que alguém pisa e ativa aquele explosivo, e aí é pedaço de gente voando para todo lado, não é? Então, veja bem, um trauma existente é como uma arma dormente, é uma mina que nos proíbe de ter acesso ao território de uma vida espiritual eficiente. Por que você mina um território? Não é? Você está limitando realmente o avanço daquela pessoa. E é isso que muitas vezes acontece na alma, no campo da alma humana, no campo dos relacionamentos humanos. Quando a pessoa tenta avançar nesse terreno, aquela memória ferida é ativada, né? Aquelas lembranças contundentes são ativadas, não é? Levando a pessoa a desistir ou a ter comportamentos que podem julgar ela realmente num buraco, né? Um buraco emocional ou algo que venha realmente causar algum tipo de prejuízo e destruição. Então são aqueles problemas crônicos que nos surpreendem nos piores momentos. Lidar com fortalezas é um processo muitas vezes semelhante à desminagem. Não é? No aconselhamento, às vezes a gente faz isso. Você vai percebendo onde essas fortalezas estão, por exemplo, não é? Só um exemplo aqui dessa que eu chamo aqui da memória recalcada. É importante a gente entender, gente, que perdoar não é você esquecer, tá? Perdoar é você poder lembrar confortavelmente de algo que te machucou, né? A diferença aí entre a ferida e a cicatriz. A cicatriz não dói mais, você lembra, mas não dói, né? E o que acontece quando essa ferida não cicatriza, quando você tem uma arma dormente? Isso tem muito a ver com essa memória recalcada, né? Eu já atendi, por exemplo, muitos casos de incesto, principalmente mulheres, né, que sofreram incesto. Eu acho que é uma das piores coisas que pode acontecer com um ser humano. Imagina, né? Uma menina que está sendo abusada sexualmente por um pai. Veja bem, não é uma pessoa desconhecida, é um pai. Então, isso gera toda uma distorção, não é, em relação ao princípio de autoridade. Isso gera, assim, olha, destrói a pessoa realmente por dentro. E eu já atendi vários casos de pessoas que elas começam, então, a produzir uma autoamnésia. A pessoa não quer se lembrar daquilo, ela quer deletar aquela memória, não é? E tem pessoas que conseguem, elas conseguem. A pessoa chega e fala, eu me esqueci totalmente disso, não é? Só que isso que a pessoa esqueceu, veja bem, isso não está resolvido, não é? É o que eu falei, esquecer não é resolver. Resolver é você poder se lembrar confortavelmente daquilo, tendo enfrentado aquilo, interagindo com esse problema com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus. Então aquela mina está lá, e depois quando essa pessoa então se casa, ou na frente isso vai travar os relacionamentos dela, isso vai gerar um aprisionamento, vamos dizer assim, em relação a homens, para ela todo homem não presta. Por quê? Porque ela foi abusada por um pai, por um avô. Entende? Então o sexo masculino não presta, está jogado fora, não é? E a pessoa começa a ser roubada nessa área. Às vezes por causa disso ela não se casa, por causa disso ela busca refúgio num relacionamento lésbico, não é? E puxa vida, isso vai causando assim consequências terríveis. Então, o que sustenta uma crença irracional e até mesmo, vamos dizer assim, uma heresia teológica ou um raciocínio cego, normalmente é uma ferida. Quando nós não perdoamos, nós nos tornamos aquilo que mais nos feriu e que mais repugnávamos. É impressionante, né? Se você não perdoa, aquilo que você mais repugnava, você começa a fazer. Quando você estuda a história, por exemplo, desses grupos aí terroristas, o Sendero Luminoso, o Al-Qaeda, tantos deles, né? O que você vai ver na história dessas pessoas? Foram pessoas que foram terrivelmente injustiçadas, abusadas, descartadas, e depois elas se tornaram em alguém pior do que aqueles que fizeram isso com elas, não é?
então você se torna naquilo que você mais repugnava. E, normalmente, vamos criar uma ideologia para sustentar o nosso comportamento. Então, de onde é que vem tudo isso? Da ferida. Então, o trauma, ele cria um reservatório de tristeza e dor capaz de perdurar a vida inteira. Tem pessoas que elas carregam a vida inteira esse reservatório de dor, de tristeza. Essa dor atua como um gatilho, uma mina ativa, onde todas as vezes que você tem oportunidade de fluir nos seus dons, aquela dor lhe faz desistir. Não é? Olha só, vamos ver esse exemplo, inclusive na realidade de Pedro, não é? Quando Jesus apareceu lá pela terceira vez aos discípulos após a sua ressurreição, Pedro, que era sempre lá o primeirão a se manifestar, Pedro ali ficou quieto, não falou nada. Na verdade, a sua arrogância diante de Jesus e dos demais havia levado Pedro a negar Jesus, não só uma, mas 2 e 3 vezes, né? Nós nos lembramos disso aqui quando Jesus começou a falar da morte dele. Pedro falou: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Quer dizer, Pedro delirando, falou: eu vou, eu faço, eu aconteço. E Jesus falou: olha, Pedro, baseado na sua arrogância, eu quero te dizer que antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Não é? Então, olha só. Então, é quando Jesus começa a juntar os pedaços de Pedro ali, porque agora já Jesus ressurreto, e Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele responde afirmativamente, mas sem falar nada, porque ele sabia que ele tinha negado, que ele tinha traído, não é, a Jesus, não é? Mas Jesus reafirma naquele momento o chamado de Pedro, falando: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Olha só, gente, Pedro havia desistido desse negócio de pastorear a ovelha. Aliás, ele já estava pescando, já voltou para as pescas. Por quê? Porque tinha uma ferida. Ele negou Jesus 3 vezes. Ele que falou que daria a vida, negou 1, 2 e 3 vezes. Eu acho que esse seria o pior momento para você dar um ministério para uma pessoa, mas foi o que Jesus fez. Não é que Jesus deu, Jesus reafirmou o ministério de Pedro. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes. Pastoreia as minhas ovelhas. Eu continuo acreditando em você. Não é esse momento infeliz que vai definir o seu futuro, não é? É impressionante, né, como Pedro ali é restaurado. Então, estrategicamente, Jesus estava ali mais uma vez intercedendo e destruindo as fortalezas de Satanás na mente de Pedro. Inclusive, Jesus tinha falado para ele: olha, Pedro, Satanás me pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você, não é? Então, Jesus ali liberta Pedro do seu fracasso, cura ele dessa incapacidade de se perdoar, e a partir disso Pedro pôde assumir o seu papel no reino de Deus. Então é importante a gente entender que as fortalezas da mente, normalmente, qual que é o alicerce delas? São essas feridas, né? Nós falamos aqui hipoteticamente aqui desse caso de Pedro, mas isso pode acontecer de muitas outras formas. E também mais uma característica aqui, acho que é a última: as fortalezas espirituais, elas criam uma dupla mentalidade, e daí resulta a instabilidade espiritual, moral, emocional, a instabilidade. Olha, uma das coisas que mais define a existência de uma fortaleza é exatamente essa instabilidade. Não é? Ora você quer seguir a Jesus, ora você quer desistir, você fica nesse jogo da alma, muitas vezes fugindo das suas dores, não é? Oscilando aí em extremos emocionais, morais, espirituais. E Tiago, ele explica muito bem isso, né? Tiago 1,8, ele fala assim: o homem de ânimo dobre é instável
em tudo quanto faz. Então, essa coisa do ânimo dobre, ou seja, a pessoa que não tem paciência, consistência, perseverança, estabilidade, diligência, não é? Então, a fortaleza rouba da pessoa isso, essa capacidade de ser estável, de ser diligente, de ser de um só coração, um só propósito, de sustentar valores, de não negociar os princípios, não é? Então, uma pessoa ela pode sustentar dois pontos de vista opostos por causa da sua ambição egoísta e da sua vulnerabilidade às mentiras do diabo e também às feridas que foram provocadas. Então, isso resume a realidade de muita gente hoje na igreja. Pessoas instáveis, elas nunca terminam o que começam e por isso não desenvolvem raízes, não constroem nada. Então essas pessoas acabam enclausuradas num ciclo de frustração, fadiga e desistência. Então nós precisamos de discernir a fonte dos impedimentos que nos confrontam, aquilo que está fazendo você sempre desistir e perder o ânimo, não é? Provocando esse ânimo duplo, não é? É interessante lá em Atos 16, versículo 6, Paulo sabia quando era o Espírito Santo que estava impedindo ele, né? Então, ele tem uma visão do varão macedônio, ele queria ir numa direção, e o Espírito Santo falou, não vai nessa direção, vai na outra. O Espírito Santo o impediu. Já em 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo já tem um outro discernimento, um discernimento diferente. E ele fala aqui, olha, eu quis ir ter convosco, mas Satanás me impediu. Tem tentado me impedir. Então é muito importante você entender quando é o Espírito Santo que está te impedindo de avançar numa direção e quando é o diabo, quando é Satanás. Então nós não podemos desistir sem saber quem está nos resistindo, não é? Se é Deus, se Deus está te resistindo, por favor, pare rápido, né? Não insista. Se o Espírito Santo está com a mão no seu peito, não insista. Agora, se é o diabo, nós devemos insistir e perseverar. Eu lembro a gente numa viagem missionária, uma vez para Ilhéus, isso muito tempo atrás, olha, nós fundimos 3 motores de Kombi nessa viagem. E eu lembro que orando lá, falei, Deus, o que é que a gente faz? Volta para trás. E Deus me deu essa palavra, olha, o diabo não quer que vocês cheguem lá. Não é? Olha, e eu sei que nós chegamos. Depois de 3 motores de Kombi fundidos, né, indo de Belo Horizonte até Ilhéus, nós chegamos e pensa num impacto de evangelismo poderoso. Olha, assim, nós tivemos milhares de decisões públicas por Jesus. Então, veja bem, você sabe que uma fortaleza espiritual foi realmente destruída quando uma pessoa de ânimo dobre torna-se uma pessoa de um só propósito. Então, você se torna uma pessoa instável. Então, eu queria deixar aí com você essas características, né? São características de uma fortaleza da mente. E a partir disso, dessa compreensão, né, sobre essa definição da Jericó que está aí na nossa alma, não é? Nós podemos então reverter esses quadros através de uma identificação profunda com a cruz de Cristo. Nós sabemos que quando Jesus disse está consumado, ele fez tudo o que era necessário ser feito para que nós pudéssemos ser totalmente livres e desfrutar dessa bênção, que eu acho que é a bênção maior do Evangelho, quando o apóstolo Paulo fala assim, vós tendes a mente de Cristo, vós tendes a mente de Cristo. Esse é o meu desejo, que eu e você tenhamos a mente de Cristo. Glória a Deus. Então, deixando essa palavra com você, eu gostaria de ver aqui se nós temos algumas perguntas aqui, ó. Eu tenho até uma solicitação aqui para participar. Deixa eu ver.
Se você quiser mandar alguma pergunta, mas eu vou clicar nessa solicitação aqui, ó. A Ivone. Ivone, vamos ver aqui, ó, a gente bateu um papinho com ela. Ela fazia a pergunta aqui. Se você tem alguma pergunta aí, pode mandar aqui para a gente, eu vou tentando observar. Aí, ó, estamos no ar. Jesus! Olá! Oi, Ivone. Aqui, deixa eu pegar essa pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, ó. Como aconselhar um suicida? Puxa vida, essa não é uma pergunta muito fácil, né? Olha só, gente, assim, uma coisa que a gente deve levar muito a sério são os sinais que um suicida está dando, não é? Às vezes é comum, eu já vi pessoas dizendo assim: ah, quem quer suicidar não fica ameaçando que vai suicidar. A pessoa já suicida de uma vez. Olha, gente, não funciona muito assim, tá? Tem pessoas que elas vão dando sinais, tá bom? Elas vão dando sinais de que elas querem suicidar, inclusive até com tentativas, e esses sinais sempre devem ser levados a sério, né? Então tem pessoa que avisa e os casos mais difíceis são esses que não avisam, né? Eu costumo dizer que o suicídio, a tentativa de suicídio, é o maior atestado de fracasso que uma pessoa pode dar. Normalmente, a pessoa que ela está assim, nessa beirada aí, eu diria nesse desespero extremo, ela tem muito sofrimento, tem uma agonia muito grande, não é? E ela está desistindo, não é só de uma batalha, porque o suicídio a pessoa está perdendo a guerra, né? Ela está perdendo a vida, então é algo muito sério. Então, a maneira de você assim aconselhar um suicida, você vai ter que ter um tempo de qualidade com ele, tá? Lógico que aconselhamento não funciona sem você ganhar a confiança daquela pessoa, né? Principalmente se ela está te dando, se ela está abrindo uma porta para você entrar na vida dela, então entre. Mas é muito importante você chegar, vamos dizer assim, nas causas desse sofrimento mental. Tá? Às vezes algumas pessoas, como nós estamos falando, elas estão num sofrimento mental agudo, não é? Que tem a ver com culpa, tem a ver com autocondenação, não é? Então tem que chegar nesses motivos. Eu não tenho aqui, honestamente, uma receita de bolo para te dar, porque cada caso é um caso, tá? Então, assim, para a gente caminhar na alma da pessoa aí, nós vamos ter que fazer as perguntas inteligentes, as perguntas condizentes com os sintomas espirituais que ela apresenta, não é? Mas a gente precisa de chegar realmente na raiz da ferida. Inclusive, você vê, o suicídio é uma fortaleza, é um tipo de fortaleza, o que nós estamos falando aqui. Quer dizer, a pessoa ela já construiu uma mentalidade, por exemplo, que é o que acontece com muitas pessoas que suicidam, que elas acham assim, não, essa é a única maneira de eu acabar com o meu sofrimento. A pessoa quer acabar com o sofrimento, entende? Mas essa não é a única maneira de acabar com o sofrimento. E é uma maneira destrutiva, não é? Então, tem outras maneiras, não é? E aqui entra realmente o evangelho da vida crucificada, tá? Mas vai ter que aprofundar a conversa chegando exatamente nessa ferida, nos alicerces dessa mentalidade que convenceu a pessoa a tirar a própria vida, ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Quando devemos parar de insistir em algo que desejamos? Muito boa essa pergunta, né? Olha só, gente,
Um dos grandes segredos assim da conquista, eu costumo dizer assim, essa é a lei da conquista. Quando você entrega tudo que Deus pede, você recebe tudo que Ele promete, não é? Eu costumo dizer, a gente sempre deve passar pelo caminho do altar. Tudo que você quer conquistar, não é? Tudo que você deseja, que você quer conquistar, submeta isso ao fogo do altar. É isso que Paulo fala em Romanos 12. Rogo-vos pelas compaixões de Deus que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é a gente passar aí pelo fogo do altar. Todo desejo, todo sentimento, quando você submete ao fogo do altar, o que é palha queima, o que é ouro se torna ainda mais puro. E aí sim, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual que é o perigo da gente se obstinar num desejo? Não é? É que daqui a pouco, esse desejo se tornou um ídolo. E isso espiritualmente vai te intoxicar, vai te fazer mal, vai te destruir e vai te impedir que isso, ao invés de fazer bem, te faça mal. Então, assim, olha, lógico, assim, não tem nenhum errado em a gente ter desejos e vontades, né? Os desejos são uma faculdade que Deus nos deu, mas para todo desejo, para todo sentimento, Deus estabeleceu limites que devem ser respeitados. E a partir do momento que um desejo, tá? A partir do momento que, ao invés de você governar o seu desejo te desgoverna, você está cruzando a linha do pecado, você deve parar. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, é isso aí. Se o seu desejo está te desgovernando, pare, entrega, deixa isso nas mãos de Deus, deixa o Lázaro morrer, se Jesus quiser ressuscitar, glória a Deus, se ele não ressuscitar também, amém, né? Passa pelo caminho do altar, tá bom? Aqui, ó. Vamos lá. A falta de cura influencia na salvação? Muito boa a sua pergunta. Olha só, não obrigatoriamente, né? A falta de cura influencia na sua qualidade de vida, tá? Então, se você ainda sustenta, puxa vida, algo que não está resolvido dentro de você, uma memória ferida, uma lembrança que te angustia, não é? Assim, se você não está restaurado, então daqui a pouco, emocionalmente, puxa vida, você vai começar a sofrer perdas, você vai começar a sofrer limitações, em todos os sentidos, limitações nos seus relacionamentos. Você vê, olha só, como, inclusive, uma pessoa que não está curada, como ela pode ser roubada, literalmente. Eu lembro conversando com uma moça, veja, uma moça nova, bonita, e ali conversando com ela, ela falou assim para mim, pastor, eu não quero me casar. Eu falei, como assim? Né? Toda moça que eu conheço, né, quer se casar. Aliás, assim, está orando fervorosamente para casar. Mas ela falou, não, eu não quero me casar. Eu pensei, puxa vida, né? Isso acho que só é a pontinha do iceberg. Tem alguma coisa aí enterrada. E aí, conversando, né? Fui conversando com ela, entender os motivos, né? Aí, um pouquinho mais na frente, ela já falou. Se casamento é passar por aquilo que a minha mãe passou com o meu pai, eu não quero casar. Então, olha só. Por causa da ferida do casamento dos pais dela, né, os abusos que a mãe sofria, isso causou uma ferida. E por causa dessa ferida, essa pessoa agora estava anulando uma área fundamental da vida, que é formar uma família dentro de um plano divino, não é?
Então, a falta de curas, ela salva. Veja bem, essa irmãzinha preciosa, salva, mas ela estava carregando uma fortaleza, entendeu? Ela desenvolveu um raciocínio que se ela casasse, ela ia sofrer como a mãe sofreu, porque homem nenhum presta e tal, porque foi o exemplo do pai, não é? Então, aquilo estava, assim, escrito e sangrava no coração dela. Então, né, quando a gente orou, ela perdoou o pai e tal, né, supera essa ferida, puxa vida, isso é um divisor de águas na vida da pessoa. Né? Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Como discernir os espíritos? Veja bem, gente, assim, o discernimento de espírito, primeiro o princípio mais básico para discernimento de espíritos é o seguinte: para todo pecado existe um espírito de natureza correspondente, tá bom? Para todo pecado há um espírito de natureza correspondente. Então, dependendo do pecado, do sofisma, do engano da pessoa, você já sabe, vamos dizer, a atmosfera espiritual que está enredando aquela pessoa, não é? Lógico que também o discernimento de espíritos é algo assim que vem também por uma comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito, né? De repente, às vezes você está numa situação que o Espírito Santo te dá um discernimento, não é? Você lembra lá quando Jesus chega com os discípulos em Samaria e ali João, os samaritanos querem rejeitar Jesus e tal, porque já tinha uma rixa entre judeus e samaritanos. E João fala: Senhor, vou mandar descer fogo do céu e queimar esse samaritano todo aqui. Jesus falou o quê? Jesus discerniu na hora o espírito dele. De que espírito sois? João, Boanerges, filho do trovão, esse não é o Espírito de Deus. Esse não é o Espírito de Deus. Não é? Então, o Espírito também, o discernimento de Espírito, tem muito a ver com a motivação da pessoa, tá, gente? Tem muito a ver com a motivação da pessoa. Porque, às vezes, você pode até fazer uma confrontação a alguém, uma confrontação séria, mas com o Espírito certo, com uma motivação correta. Não é? A gente vê na Bíblia muitos episódios que Deus corrige duramente, não é? Uma pessoa, uma cidade, uma nação, não é? Mas qual sempre é a motivação, né, da correção? É uma motivação paterna, amorosa, né? Um amor verdadeiro. Não é? Então, às vezes, como também você pode ver o princípio da lisonja. Você vê um cara que às vezes fala o que você quer ouvir, que te adula, mas qual que é a motivação dele? Tem segundas e terceiras intenções aí. Ele te agrada com as palavras, mas o que ele quer é tirar algum proveito, te dar uma rasteira emocional. Não é? Vamos ver aqui, ó. Tem mais uma pergunta. Como aconselhar uma pessoa que foi vítima de abuso sexual de parente, tio? Rapaz, a gente precisaria uma live só sobre isso, né? Mas deixa eu tentar, assim, de uma maneira bem sucinta, né? Puxa vida, é importante a gente entender que o abuso sexual da infância, eu comparo isso ao assassinato da personalidade. Cara, é o maior estrago que uma pessoa pode sofrer é abuso sexual na infância, né? Principalmente, e normalmente está ligado aí, como você bem colocou, não é? Familiares, pessoas que supostamente eram de confiança. Então, veja bem, essa pessoa que foi abusada, ela está ficando na condição espiritual, vamos colocar assim, uma condição espiritual de cônjuge em relação a essa pessoa, se é tio, se é primo, se é pai, se é avô, ficou numa condição.
O sexo, gente, é algo muito sério, porque em toda intimidade sexual existe um compartilhamento de sangue. Então, é uma aliança que está sendo formada, não é? Paulo explica isso quando ele fala aos Coríntios: ó, se você se une com uma prostituta, você se fez uma só alma, uma só carne com ela. É um casamento. Então, existe uma união espiritual aí que é altamente maligna e que pode causar prejuízos e sustentar perseguições terríveis na alma dessa pessoa. Então, alguns passos para você lidar com isso. O primeiro é tirar essa mordaça. É você procurar alguém maduro para você dizer o que aconteceu, confessar as vossas culpas e vergonhas uns aos outros, orar uns pelos outros, para que sareis. Não é? Nesse processo de libertação, é importante essa pessoa perdoar essa pessoa que a abusou. Provavelmente o abusador também é uma pessoa que já foi abusado e está reproduzindo o que ela sofreu. Não é? Então tem que perdoar essa pessoa, perdoa ela. Não é? Ninguém sente de perdoar, a gente sente de desganar, mas é só da cruz mesmo que a gente pode dizer: Pai, perdoa-os, porque sabem ou que não sabem o que fazem. Né? Então tem que perdoar essa pessoa, tem que também desligar essa condição conjugal que essa pessoa ficou. Não é? Então o processo de libertação aí pode se aprofundar dependendo dos detalhes da situação que ocorreu. Mas, acima de tudo, vem um processo de reeducação, tá? Onde a pessoa vai poder superar essa memória, não é? E se lembrar disso como uma coisa resolvida. Eu conheço pessoas que elas, vamos dizer assim, chegam num ponto que elas estão tão libertas que elas até dão um testemunho. Elas chegam e falam: olha, gente, eu fui abusado na minha infância. Né? Inclusive, nós vimos a nossa querida ministra Damares fazendo isso publicamente. Isso só mostra o quê? Que ela é uma mulher livre. Uma pessoa que tem a liberdade de confessar publicamente uma situação dessa, por quê? Porque essa é uma história resolvida, redimida, que está se tornando agora, inclusive, num testemunho que vai libertar muitos outros. É a palavra da verdade, a verdade dita com verdade. Né? Então, mas essa é uma... Assim, seria uma conversa bem longa, né? A gente lidar com a questão do abuso, e é uma das maiores feridas dessa geração, viu, gente? Né? Essa questão do abuso sexual realmente é extremamente séria. Né? Gente, eu estou vendo aqui que tem muitas perguntas, o nosso tempo aqui já está quase terminando, então deixa eu ver aqui se eu respondo uma última pergunta aqui para a gente terminar. Pastor, eu poderia afirmar que quando uma pessoa chega ao suicídio, ela já estava morta na alma? Olha, eu diria assim que quando uma pessoa chega no suicídio, realmente ela se afastou muito da vida, né? Ela se afastou muito de Deus. Honestamente, eu não me coloco numa posição de julgar a eternidade dessa pessoa, tá? Não me coloco nessa, porque a gente não sabe o que acontece nesse momento aí. Se Deus pode ou não pode intervir nisso, então não cabe a mim julgar a salvação dessa pessoa. Não é? É uma situação complicadíssima, complicadíssima, não é? Mas que realmente a pessoa foi muito longe e está vivendo uma dor insuportável, ela está, e infelizmente não está buscando a solução no lugar certo. Pelo menos a princípio, ela não está buscando a solução no lugar certo. Então, por favor, se você está sendo tentado a isso, se existem pensamentos de suicídio na sua mente, olha, resista a isso. Isso não é solução. Eu quero te dizer, suicídio não é solução. Sai fora desse negócio. Não é? Jesus, o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, pode habitar em você e te tirar dessa situação. E aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça na sua vida. Gente, eu preciso já de encerrar aqui a live. Quero agradecer
todos vocês aí pela participação, a gente está junto nessa mesa, não é? Eu até foi assim, foi a primeira vez que eu faço uma live assim mais participativa, né? Gostei da ideia e de repente a gente vai começar a repetir isso aí mais vezes, tá? Mas aí eu te informo direitinho, você faz a sua pergunta e a gente vai conversando esses assuntos que são tão oportunos, né? São assuntos delicados, a área de aconselhamento é impressionante, né? Como é algo... e muita gente realmente sofrendo, né? E só aqui finalizando, falando aqui sobre esse livro de Josué, que é o nosso lançamento, essa palavra está aqui, tá? Inclusive, eu ministrei praticamente do livro, ministrei lendo o livro tá? Para você. Então, tá tudo lá, depois dá uma olhadinha. Beijo no coração, Deus abençoe todos vocês. Forte abraço, estamos juntos.